Senhor Jesus, morada de Laranjeira. Amém. O texto que o Espírito Santo separou para refletirmos rapidamente nessa noite se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Entenda isso. E eu preciso começar da primícia que existe um amor maior que os seus problemas. Existe um amor maior que a morte. Existe um amor maior que a vida. Deixa eu te falar, da onde você estiver, se o Espírito Santo levou o som dessa pouca sofisticação dessa praça até você, é porque o Espírito Santo te escolheu. É você que Jesus quer falar nessa noite. Esse monte de jovens e adolescentes de Cristo que estão aqui, é por você. Paramos tudo nessa noite pelo amor de Cristo que nos alcançou, por você, aonde você estiver, independente de como você esteja agora. Existe um amor liberado para nós, eterno e desde a eternidade. Ei, deixa eu te falar, nós não viemos aqui para falar de peso, nós não viemos aqui cobrar nada, nós não viemos aqui falar sobre culpa, porque culpa quem coloca é o mundo. O jugo que nós carregamos é leve, o fardo que nós vivemos é suave, é um fardo conduzido por um amor eterno, um amor liberado desde a eternidade, um amor incondicional. É difícil para nossa mente humana, agarrada na meritocracia, entender um amor incondicional. Não tem nada que eu faça de bom que melhore esse amor. Se tem alguma coisa de bom em nós que estamos aqui, é o Espírito Santo. Se há algo de bom você vir em qualquer um de nós aqui, é o agir do amor de Cristo. Não, aqui ninguém é bom. Sabemos das nossas limitações e falhas, reconhecemos as nossas dificuldades. Ué, mas se vocês não são bons, por que estamos aqui? Por gratidão àquele que nos amou primeiro. O que nos move é saber que no momento mais difícil Cristo estava lá. Quando ninguém tinha nenhum tempo para nós, Cristo estava lá. Quando não tinha ninguém do nosso lado, Jesus estava lá. Quando ninguém nos compreendeu, Jesus estava lá. Em cada um que está nesse momento mais próximo desse som, se você tiver um segundo, um minuto para se aproximar e perguntar: qual é a sua história com Jesus? Qual é a sua história com Jesus? Qual é o seu motivo por amar Ele? Cada um de nós aqui tem uma história de derrota, de fracasso, de dificuldade, de angústia, de frustração, de medo, de insegurança. Cada um de nós tem uma história triste dos nossos erros, das nossas dificuldades, dos problemas familiares. Cada um de nós tem uma história triste que foi mudada pelo amor de Cristo, que foi vencida pelo amor de Cristo, que foi resolvida pelo amor de Cristo. É por gratidão a esse amor que nós estamos aqui, não por perfeição nossa, mas pela perfeição dele, que nos constrange e nos ama mesmo assim. É sobre um amor sem fim que eu vim aqui te falar nessa praça, nesse momento. Existe um amor maior que os seus problemas. Pastor, como assim maior que os meus problemas? Deixa eu te falar, a Bíblia está escrito que a mulher do fluxo de sangue arrastou um problema por 12 anos, que a medicina não pode resolver. Basta ele encostar em Jesus. Bastou encostar no Cristo e o problema de 12 anos foi resolvido. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o seu problema nesse momento? A sua preocupação, a sua frustração, o seu medo, a sua insegurança, as palavras contrárias. Deixa eu te falar, se em algum momento, independente da administração, você sentir vontade de onde você estiver de receber uma oração, é só sinalizar com a mão. Levanta a mão que daqui mesmo nós não vamos te constranger. Daqui mesmo nós vamos orar por você. Nós viemos aqui nessa noite por você. Se em algum momento você quiser receber uma oração, se você sentir qualquer sintoma de batalha espiritual, levanta a mão de onde você estiver. Sentir dor na nuca, dor de cabeça, ânsia de vômito, é só levantar a mão que nós vamos orar por você. E aonde você estiver, o Espírito do Senhor, com a paz que excede todo entendimento, vai te alcançar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei sobre a culpa que o mundo nos dá no decorrer dos dias. Com Jesus é diferente. Segundo a cultura judaica naquele tempo, se a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que foi por baixo,
Naquele tempo, se ela encostasse alguém, naquele período, se ela encostasse alguém, a pessoa também era considerada impura. Ela, às margens da sociedade, era considerada impura. E se ela encostasse alguém, essa pessoa também ficava sujo. Só que Jesus quebra o protocolo por amor a você. Jesus quebra o protocolo por amor a nós. Jesus não quebra a princípio, mas quebra o protocolo, porque pessoas para Ele vale mais do que protocolo, vale mais do que a ética humana, vale mais do que o achismo humano, vale mais qualquer pensamento ou fala que um dia pensou, um dia falaram sobre você. Deixa eu te falar algo. Se existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, não importa quem não acredita, não importa quem fez fofoca, não importa quem falou mal, não importa aquilo que a sua família pensa a seu respeito, vale o que Deus disse, vale o que Deus disse, acima da fala humana, vale o que Deus disse, vale aquilo que Deus disse ao seu respeito. Deixa eu te falar, se a mulher do fluxo de sangue tocasse em alguém, essa pessoa ficava suja, mas quando ela toca em Jesus, não é Jesus que fica suja, é ela que fica limpa. Ela fica limpa imediatamente, porque o perdão de Jesus é completo, é instantâneo, é imediato. Deixa eu te falar, é sem pedir nada em troca. O perdão de Jesus é imediato, é instantâneo e é completo. Desculpe, existe um amor maior que a morte. Jesus é maravilhoso, porque desde que o mundo é mundo, a humanidade e a ciência avança, buscando de alguma forma, a medicina procura a resolver todos os problemas de enfermidade, de envelhecimento da humanidade, porque tem medo da morte. Deixa eu te falar, para nós já não temos medo, porque nós sabemos que ela foi vencida. Nós já vivemos a vida eterna. Nós sabemos que nós só trocaremos de corpo. Nós não morremos mais. Os que estão em Cristo venceram a morte. Só trocaremos de corpo. Teremos um corpo ressurreto como o dele. Um corpo num lugar onde não tem lágrima, não tem dor, não tem morte, onde toda a nossa família estará junto com Cristo. Essa é a maior promessa da igreja. Esse é o motivo da nossa esperança. Esse é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Mas deixa eu te falar, somos crentes, mas não viemos falar de religião nesse momento. Não viemos falar de igreja nenhuma, nem de placa, nem de templo. Por quê? Porque quando Jesus transforma a água em vinho, o vinho na Bíblia significa felicidade plena. Jesus está dizendo que Ele é maior que a religião. Jesus é maior que a igreja. Jesus é maior que templo. Jesus é maior que qualquer movimento ou mover humano. É sobre um amor que nós viemos te falar nessa noite. É sobre um amor que nós viemos demonstrar nessa noite. Cada um de nós parou alguns afazeres, deixou o conforto da tua casa, deixou aquilo que era importante, porque hoje, nessa noite, Cristo veio te mostrar que você é importante para Ele. Você é importante para Ele. Existe um amor maior que a vida. Existe um amor mais importante que a vida. Deixa eu te falar. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Essa é a linhagem que Deus escolheu para passar a descendência de Jesus. Mas tem uma fala particular. Lembra daquilo que Josué falou? Se vocês quiserem adorar os deuses do outro lado do rio, igual seus antepassados, ele está falando da descendência de Abraão, que adorava os deuses dos amorreus. Quando Deus fala, Abraão gerou Isaac, Deus está dizendo assim, eu sei da linhagem que você veio. Eu sei como que era na sua casa e eu te tirei de lá. Eu escolhi você. Eu sei da onde você veio. Eu conheço seu pai, sua mãe, seus avós. Eu sei da onde eu te arranquei. Eu tenho algo escrito e liberado sobre a sua vida. Eu sei da onde eu te tirei. Quando a Bíblia diz que Abraão gerou Isaac, é para a gente ter certeza que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Quando falo o Deus de Isaac, é um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que faz gerar a promessa, independente da medicina, independente da ciência, independente das falas familiares, independente de quem não acredita. O Deus de Isaac é um Deus que cumpre a promessa. O Deus de Jacó é um Deus que muda a circunstância, apaga o passado, muda o caráter, tira as acusações, transforma Jacó em Israel para cumprir a promessa do Senhor sobre a sua vida. Mas olha, deixa eu te falar. A gente começa o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, uma linhagem que muitas vezes a gente acha enjoada e pula. E se você estiver passando por aqui e quiser receber uma oração, eu paro tudo para orar com você, é só você levantar a mão. Glória a Deus.
Mas esse primeiro capítulo do Evangelho de Mateus está mostrando o cuidado do Senhor conosco, de geração em geração, de geração em geração. Quando parecia tudo perdido no Éden, quando parecia tudo perdido depois do erro do casal no Éden, o Senhor não desiste de mim, de você. Ele apresenta uma solução. Da semente da mulher virá aquele que pisará na cabeça da serpente. Ele apresenta Cristo, ele apresenta a solução para pagar o preço. E de geração em geração, a descendência de Sete, filho de Adão, Deus vai tomando conta. Casa, tem filho. Casa, tem filho. Casa, tem filho. Casa, para que a linhagem que ele escolheu para a descendência de Jesus chegasse até o Cristo. Mais de 3.000 anos, o Pai tomando conta de geração por geração, para que hoje a gente estivesse aqui nessa praça, comemorando que todas as profecias se cumpriram. E eu sei que eu posso estar falando nesse momento para alguma pessoa racional. Já me perguntaram, Enzo, pastor, como que você pode acreditar naquilo que a Bíblia fala sobre a criação? E eu falei, é porque, pastor, quem estuda, o irmão falou comigo, tem dificuldade de acreditar nisso. E eu falei assim, para quem estuda, a matemática e a física diz que nada mais nada é igual a nada. 0 mais 0 é igual? Se 0 mais 0 é igual a 0, o que explodiu para fazer a teoria do Big Bang? O que se chocou para fazer a teoria do Big Bang? Se nada mais nada é igual a nada, o que fez a explosão? Ele, pastor, eu não consegui pensar nisso. Calma que eu vou te explicar, porque nessa explosão surgiu a galáxia, surgiu o universo, surgiu o buraco negro, surgiu as estrelas, surgiu o sol, surgiu a terra. Essa explosão tinha que ser um ser com vontade, com poder, com inteligência sobrenatural. Você pode até dar o nome de Big Bang, mas eu dou o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse dia um irmão me perguntou, como que você pode acreditar na Bíblia, não é só um livro? Um livro escrito por 40 pessoas diferentes, num espaço de tempo de mais de 1.500 anos. Pessoas em séculos e décadas diferentes, em geografias diferentes. E quando você lê, não é uma coxa de retalho, ele se completa. João não viu Moisés, não conversou com ele, mas se completa. Paulo, muitos dos escritores do Antigo Testamento, Paulo não viu, mas se completa. E o irmão perguntou assim, pastor, mas isso ainda é pouco. É mesmo? É. Mesmo que a arqueologia, a história confirma todas as escrituras que são do Antigo Testamento, que são do Novo Testamento, o tempo que foi escrita, a história hoje confirma as escrituras. Mas eu perguntei para ele, o que Mateus ganhou escrevendo o Evangelho? O que João ganhou escrevendo o Evangelho? O que Pedro ganhou escrevendo as cartas? O que Paulo ganhou escrevendo as cartas? Por quê? Porque eu até entendo uma pessoa mentir, irmão Edson, por algum benefício. Agora, quando tem risco de prisão e risco de morte, a mentira, logo a verdade surge. Sim ou não? O medo faz a gente parar com a mentira. Deixa eu te falar, se fosse verdadeiramente mentira, Paulo não tinha sido decapitado, ele traria a verdade. Mateus também não tinha morrido. Deixa eu te falar, João não tinha ido para Pátimo. O que esses homens ganharam para escrever sobre Cristo e manter isso até a morte? Eles tinham certeza daquilo que eles viram. Deixa eu te falar, aquele povo que entrou no Coliseu, isso não é bíblico, isso é histórico. A história confirma, a arqueologia confirma que algumas pessoas foram jogadas no Coliseu pelo imperador Nero e foram devoradas por feras. Essas pessoas entravam rindo e cantando. Por quê? Porque eles estiveram com Cristo depois da ressurreição. É aquelas 500 pessoas que Paulo escreve na carta aos Coríntios, que viram o buraco na mão de Jesus, que viram os buracos nos pés de Jesus. Essas pessoas tiveram depois de Cristo ressuscitar, tiveram com eles. Essas pessoas não se importaram mais com a morte, porque tinham certeza. Aleluia, glória a Deus, daquilo que os espera. E é sobre isso que nós viemos noticiar nessa noite. Existe um lugar que nos espera. Existe um lugar que nos espera.
Existe um lugar que nos espera. Existe um lugar que nos espera, sem lágrima, sem dor, sem morte. Essa é a nossa esperança. Essa é a notícia que nós viemos trazer aqui. Deixa eu te falar, não foi de graça, mesmo que nós recebemos pela graça. Aquela conversa, aquele diálogo de Isaías 6 é uma simbologia, representa o Pai, o Filho, o Espírito Santo na eternidade. A quem enviaremos? O profeta Isaías responde, impelido pelo Espírito Santo, simbolizando a resposta de Cristo: envia-me a mim. Se um deles errar, se um deles cair, entre o espírito da morte, entre o espírito do pecado, o salário do pecado é a... Quem vai enviar? A quem enviaremos? Escrito assim: envia-me a mim, envia-me a mim. Lisbeth, segura esse irmão que eu quero orar por ele. Homem de Deus, posso fazer uma oração por você? Coloca a mão no seu coração, fala assim comigo: Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, liga no céu que foi ligado na terra. Escreva o nome do teu filho no livro da vida para nunca mais sair. O Espírito Santo confirma no coração dele que ele é filho amado de Deus Pai, que após a salvação ele confirmou pela fé o direito de morar no céu, como Jesus chamar. Guarda ele, guarda a casa dele, renova a saúde dele, de todos na família dele. Traga a resposta daquilo que ele aguarda com vitória. Assine em favor do teu filho, suba o degrau com ele, dê vitória a ele, Pai, toda a casa dele. Conduz ele a avançar na caminhada e viver as suas promessas, para a glória de Deus, no nome de Jesus, amém. Te amo em Cristo, meu irmão, Deus te abençoe, tá? Obrigado. Glórias a Jesus, Jesus está aqui. Deixa eu te falar. Paulo fala assim no capítulo 3 da carta aos Efésios: eu queria que todo mundo compreendesse a profundidade, a largura, a imensidão desse amor. E aí no versículo seguinte, no versículo 19, assim: deixa. Nenhuma mente natural consegue compreender um amor sobrenatural. Nenhuma mente natural consegue compreender um amor tão profundo. Basta que você permita sentir um fragmento desse amor, para que você seja preenchido com a plenitude de Deus e capaz que excede todo entendimento. É sobre isso que eu estou falando para você, a qual o Espírito Santo está levando o som dessa caixa, desse microfone. Que toda fortaleza de defesa da alma humana seja estilhaçada e constrangida pelo amor incondicional de Cristo agora. Que você sinta o fragmento do toque do amor incondicional e sem fim do nosso Senhor, do nosso Salvador. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Senhor dos Senhores, o nosso Rei, Jesus Cristo. Que esse amor te toque agora, para que você entenda que alguém te amou desde a eternidade. Olha para cá, aquele que sabe o pior de mim, aquele que me conheceu no meu pior momento e não abriu mão. E aqui, quando eu falei que cada um tinha uma história, eu sei que enquanto eu era o MC Mangabo, antes de ser crente, enquanto eu vagava da noite em bailes e bares, cantando funk com a Furacão 2000, se não fosse a mão do Senhor e a misericórdia dele me segurando, eu não tinha chego com vida até aqui. Cheguei com vida até aqui inteiro para viver uma vida de gratidão, entregue a esse amor. O que eu vivo para o Senhor não é mérito meu, é só uma devolução. É uma forma de devolver aquilo que Ele me deu, que é muito maior, é impagável. O amor, em saber que esse amor me amou quando eu nem sabia que Jesus existia. Deixa eu te falar, porque a nossa mente fica colocando na nossa cabeça o quanto é difícil caminhar com Jesus. É tantas coisas. Se a gente bobear, a gente tropeça no erro de Marta de Betânia. A gente quer arrumar a casa primeiro para depois Jesus entrar. Deixa eu te falar, não é isso. É Jesus entra e o Espírito Santo ajeita a casa. Não fica tentando arrumar nada. Não caia nessa mentira. Eu vou me acertar com isso, eu vou parar com isso, eu vou acertar isso. Mentira. Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado. Ele está dizendo: do jeito que você tiver. Está com problema, venha. Está triste, venha. Tem dependência, venha. Usa alguma coisa, venha. Usou alguma coisa, venha. O relacionamento está enrolado, venha. Do jeito que tiver, venha. Jesus disse: do jeito que você vier, eu vou te dar alívio. Se você quiser alívio, nós vamos orar por você daqui a pouco. Mas deixa eu te falar, aquilo que é bom melhora. Porque alívio é como você está carregando um peso e de repente você coloca no chão. E depois se abaixa e pega esse peso de novo, você teve alívio por algum instante. Mas Jesus melhora essa fala. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus ele diz: se você vier eu te dou alívio. Mas se você ficar, se você aprender de mim, se você passar um tempo comigo, se você gastar um tempo comigo, aí eu vou te dar descanso para a alma. Ei,
Se alívio é passageiro, descanso para a alma é eterno, é dormir em paz, ei, é dormir bem, ei, é acordar bem. A paz que excede todo entendimento não te promete melhoras de vida, não te promete isenção de ventos e tempestade, mas uma certeza que Ele está no vento, que Ele está na tempestade, que Ele está na porta aberta, que Ele está na porta fechada, que Ele está em toda circunstância, que Ele não larga a sua mão, aconteça o que aconteça. Todo mundo está gritando e você está em paz, o vento está soprando e você está em paz, tem chuva forte e você está em paz. Existe essa paz no amor incondicional de Cristo. Nós vivemos essa paz e viemos trazer para você hoje a paz que excede todo entendimento. As pessoas naturais não conseguem entender. Está em paz em meio à guerra. Deixa eu te falar, porque o jornal impresso, o jornal em tela, o jornal online. Mas um problema na Polônia, parece que vai ter mais uma guerra. Jesus falou sobre isso. A guerra na Ucrânia prossegue, Jesus falou sobre isso. A Palestina está em guerra, Jesus falou sobre isso. Tivemos a Covid, Jesus anunciou sobre isso. Ei, tem lugares que está tendo terremoto, Jesus falou sobre isso. Todo o caos que está acontecendo, Jesus chamou de princípio das dores. É só o início, eu preciso te alertar. Vai piorar, mas nós estamos em paz, porque o nosso Senhor, há 2000 anos antes, nos alertou das aflições, nos alertou das dores de parto. Jesus anunciou tudo isso. Deixa eu te falar, existem notícias que chocam a gente. A menina que levou a facada, a outra que levou tiro. Meu Deus, cadê o amor? É verdade, o amor de muitos sumiu. O nosso Senhor também falou sobre isso. O amor de muitos se esfriaria. Mas olha para cá, porque aqui tem uma juventude com o coração queimando por Jesus, com a lamparina acesa. Nós não somos muitos, nós somos poucos. O amor de muitos se esfriou, mas não de todos. Nós somos os poucos que queimamos por Jesus, e por amar a Cristo nós chamamos. Estamos de braços abertos por você, porque eu já estive no seu lugar. Eu já vivi o que você viveu hoje, o que você viveu ontem. E eu preciso dizer que o nosso Deus passeia pela eternidade. Para Jesus não importa hoje de manhã, para Jesus não importa ontem, para Jesus importa agora. E se você entrega o agora para Ele, Ele te apresenta um futuro para você que Ele escreveu desde antes da fundação do mundo. Para Jesus é de hoje para frente. Você vai cair, filha, vai devagarzinho. Sabe o que é tremendo? Que só tem uma pessoa na Bíblia que teve encontro com Jesus e foi embora do mesmo jeito: o jovem rico. E quando fala sobre o jovem rico, a nossa mente natural pensa em riquezas financeiras. Deixa eu te falar, tudo que eu não consigo ficar sem se torna uma riqueza para o meu coração. Tudo que eu não consigo ficar sem é uma prisão para mim. Tudo que eu não consigo renunciar, parar, deixar, abrir mão, é uma prisão para mim. Tudo que eu não consigo ficar longe, eu estou sendo escravo mesmo sem saber. Reflita comigo, o que tem te feito de escravo nesses dias? O que é que você não consegue mudar, acertar, dar um passo, dar um basta? Meu pai fez assim, mas aqui não vai mais. Minha mãe foi assim, mas comigo não vai ser. Até aqui eu errei assim, mas não vou errar mais. Vivi desse jeito até aqui, mas eu rejeito meu medo, minha insegurança, meu trauma, minha dor. O que é que tem te escravizado? Porque às vezes você acha que é livre e não consegue tomar a decisão de parar. Ser livre é ter condição de escolher mudar, de escolher assim. O jovem rico tinha algumas prisões e ele tem a oportunidade de estar diante de Cristo. Deixa eu te falar, o Espírito Santo está dentro de nós. Diz que se juntasse 2 ou mais, ele estaria junto. Ele está aqui agora. Você vai voltar para trás. Uma vez você vai abrir mão de ser encontrado por esse amor, porque todas as outras pessoas, independente do que estivesse vivendo, que encontraram com Cristo, tiveram uma situação diferente. A mulher samaritana frustrada com os relacionamentos no primeiro encontro com Jesus,
ganha o céu, é cheia do Espírito Santo, se torna missionária e ganha toda a região dela para Cristo. No primeiro encontro com Jesus, Jesus vai fazer a partir de você, na sua família, na parentela, na empresa, na firma, onde você trabalha, onde você estuda. Basta que você permita. Existe um lugar sem lágrimas e sem dor. Existe um lugar eterno. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém na minha família era crente. E depois de mim, toda a nossa casa aceitou Jesus. Meu pai e minha mãe aceitou Jesus comigo. Meu irmão, minha cunhada aceitaram Jesus comigo. Eu batizei meu irmão, minha cunhada, casei meu irmão, batizei os filhos do meu irmão. Batizamos a minha sogra 3 meses antes do Senhor recolher ela. Já está lá nos aguardando junto com Cristo num lugar sem lágrimas e sem dor. Nós temos certeza que toda a minha família vamos estar juntos com Jesus na eternidade. E você está ganhando essa oportunidade agora. Hoje a graça te alcançou. Só tem um caminho que leva ao Pai, é a eternidade. Jesus Cristo, Deus Filho. Todas as outras anúncios são mentirosos e não são comprovados. Todas as profecias bíblicas se cumpriram em Cristo Jesus e tem confirmação sobre isso. E eu quero estender essa graça para você até agora, da onde você estiver. Espírito Santo de Deus, aumenta o fogo da tua presença nessa praça. Que toda escama nos olhos seja agora derrubada. Que todo aprisionamento espiritual, todo cativeiro emocional, todo cárcere seja cancelado e quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Escuta o que eu vou te falar, porque a nossa mente fica traçando questionamentos que na verdade é um princípio de orgulho que não quer reconhecer. A Bíblia diz assim, Romanos 10:9: se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. O direito de ir para o céu é pela fé, simplesmente pela fé. As outras coisas o Espírito Santo vai fazer depois. A caminhada, qual corpo de Cristo você vai se inserir, o Espírito Santo vai fazer depois. A conquista do direito de vida eterna é pela fé. Que fé é essa? Uma fé sentida e falada. Tem que falar? Tem que falar. Jesus falou, aquele que me reconhecer perante os homens, eu reconhecer diante dos anjos. Mas aquele que me rejeitar e me negar, eu também